Essa semana Deus tem me direcionado muito sobre a palavra de descanso em Deus. Interessante isso. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre descansar no Senhor e depois eu fui participar de um evento, de um grupo de crescimento, na casa do Wesley e da Fernanda, o casal de líderes do grupo de crescimento que eu faço parte, que eu tenho feito parte a partir de agora. E na mensagem da noite a Fernanda trouxe uma palavra muito forte, muito direta, sobre descansar e confiar em Deus nos momentos difíceis. E eu já tinha estudado no mesmo dia sobre uma palavra de descanso para compartilhar com vocês sobre a oração que a gente faz no momento de dormir, de descansar. Aquela oração que a gente faz agradecendo a Deus e que muitas vezes a gente faz pedindo a Deus alguma coisa, que é comum da gente sentar na cama ou ajoelhar ou até mesmo deitar. E deitado a gente pedir a Deus: Deus abençoe o meu dia, minha noite, em nome de Jesus, abençoe a minha família. Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus e também de confiar naquilo que Ele tem feito. Na grande maioria das vezes, nós pedimos e não desfrutamos do momento que é o momento onde nós entregamos ao Senhor e assim nós descansamos nele enquanto nós estamos dormindo. Muitas pessoas acreditam em um Deus que trabalha enquanto nós dormimos. Nós precisamos entender que Deus não é um funcionário nosso. Nós precisamos entender que Deus não trabalha para a gente. A Bíblia fala que Ele é Senhor, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a Ele nós damos glória, honra, louvor e adoração. Só que a palavra dele nos diz que Ele cuida de alguns detalhes que nós deixamos despercebido. E alguns desses detalhes, eles acontecem enquanto nós estamos dormindo. E eu quero compartilhar esse texto com você que está aqui escrito no livro de Salmos, Salmo de número 127, o versículo 2 diz assim: Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Vou repetir. Será inútil dormir tarde e acordar cedo, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Esse texto aqui, ele, como diz a Fernanda no GC, ele abre um triplex na mente da gente. Ela recebeu essa palavra de um outro pastor e eu achei isso muito interessante. O Senhor concede descanso pra gente, a quem Ele ama, mas o texto fala que é inútil trabalhar, acordar cedo e dormir tarde em busca do alimento. Só que a própria Bíblia nos ensina que nós precisamos correr atrás, nos esforçar o máximo daquilo que nós estamos buscando. Será que a Bíblia tem uma contradição aqui? Será que tem algum ajuste que precisava ser feito no texto? Não. Eu preciso entender o contexto de cada texto e, entendendo o contexto, eu tenho a clareza que o Evangelho me traz, que a palavra de Deus me traz, e nesse contexto aqui específico, o salmista está dizendo que é inútil você se esforçar em momentos em que o próprio Deus faz as coisas acontecerem. E eu preciso trazer ou levar você lá para Gênesis, quando Deus cria a terra e você não estava trabalhando, na verdade, você não tinha sido gerado ainda. Quando Deus cria a terra, quando Deus cria sol, quando Deus cria a luz antes do sol, né? Depois Deus cria estrela, Deus cria firmamento, Deus cria terra, Deus cria água, Deus cria tudo. E enquanto isso você ainda não tinha sido gerado, embora você estivesse no plano dele. E o que faz a nossa mente, o que a nossa mente tem a ver com isso, né? O que os nossos pensamentos têm a ver com isso? Nós nos encontramos muitas vezes em momentos em que nós achamos que nós precisamos resolver tudo da forma mais rápida possível, do nosso jeito, do nosso querer, da nossa vontade. E nos esquecemos que nós precisamos descansar. O nosso corpo físico, ele precisa de descanso. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, e não somente o descansar de saber que Deus está fazendo, mas o descansar literal, que é de dormir despreocupado, porque Deus está cuidando de tudo. E Ele cuida. Por incrível que pareça, Ele cuida. É a certeza que nós temos no nosso coração: Deus cuida. Se Ele cuida, então por que nós temos sonos difíceis? Por que nós dormimos agitados? Por que nós precisamos
inserir dentro do nosso corpo elementos químicos que... Eu não queria falar o nome remédio, não sei se o vídeo cai ou não, mas por que nós precisamos tomar alguns medicamentos que fazem com que o nosso corpo descanse? Porque nós estamos cada vez mais atribulados, nós estamos cada vez mais querendo resultado mais rápido, e as nossas referências de resultado, elas mudam todos os dias. Todos os dias você vê uma foto de um carro novo, uma fachada de uma casa nova. Nós nos alimentamos com os conteúdos que nós recebemos nas redes sociais, como essa aqui, dos corpos perfeitos, das vidas perfeitas, das viagens na praia, com as viagens na neve, com as viagens para fora do Brasil, e nós pensamos, eu também quero isso, eu também quero essa vida, eu também quero desfrutar disso, eu quero ter isso tudo. E toda essa informação se transforma em uma referência e que às vezes nós não conseguimos chegar nela. Eu não vou ter determinado carro, ainda que eu sonhe com determinada casa, talvez eu não consiga ter essa casa. O que eu faço? Eu me esforço ao máximo para ter, mas se eu não tiver, eu não descanso até que aquilo aconteça. E se aquilo não acontecer, eu me frustro, e por me frustrar, eu trabalho mais, eu me empolgo mais, eu vou além, até o ponto de eu perder aquilo que o Senhor me deu, que é a minha saúde, em prol daquilo que eu teria apenas por um prazer meu. Não estou dizendo que é errado você não batalhar pela sua casa, não estou dizendo que é errado você batalhar pelo seu carro, não estou dizendo que é errado você batalhar por uma vida melhor. Quem não quer passear na praia, quem não quer poder trocar de carro todo ano, viajar para a praia várias vezes no ano, quem não quer ter uma vida melhor, quem não quer ter funcionários trabalhando para eles enquanto você descansa. Mas a verdade é que muitas vezes, nós não conseguimos atingir determinados patamares da nossa vida. E sabe o que acontece? A gente não consegue descansar. A gente não consegue descansar até que esses exemplos, esses modelos de vida perfeita nos abandonem, ou que o nosso coração se afaste disso. Enquanto a gente não consegue o corpo perfeito, a casa perfeita, o casamento perfeito, o filho perfeito, que o filho passe na melhor faculdade, na melhor universidade, que eu tenha o melhor carro, que eu possa chegar numa roda de amigos e dizer que o meu relógio é mais caro ou que o meu carro é mais caro. Enquanto isso não acontece, a gente se entope de referências e se entope de trabalho. E a palavra de Deus diz que é em vão fazer isso se você não consegue descansar em Deus. O salmista diz, vou reler o texto. O salmista diz, será inútil, ou seja, uma inutilidade, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, porque o Senhor, Ele concede o sono àqueles que Ele ama. Bruno, mas não dá para ficar só nesse texto, não, eu tenho que ler um versículo anterior, 2, quando diz assim, né? Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será quem trabalha na construção. Não é o Senhor quem vigia a cidade, senão é inútil o sentinela que mora na cidade. O texto está falando de dependência. O texto está falando de crer em um Deus que supre. Mesmo que Ele não supra, um Deus que cuida. Mesmo que Ele não cuide, um Deus que vela. Mesmo que Ele não vela, um Deus que ama. E Ele ama. O texto está falando de alguém que sou eu e que é você. Nós precisamos aprender a descansar em Deus de forma literal. Saber que Ele tem cuidado. Pastor, mas e se Ele não cuidar? A minha confiança é que Ele crê. Eu tenho mais um texto para a gente ler hoje. Se você está com sua Bíblia aí, eu não sei se você está, talvez não esteja, né? Mas eu quero ler um texto para você que está nos Salmos também. É o Salmo de número 4. Opa, peraí. E o Salmo de número 4, no verso 8, é um texto maravilhoso. Ele diz, em paz eu me deito, e logo adormeço. Pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Entendeu? Em paz eu me deito, em paz eu descanso, porque tu, Senhor, me faz viver uma vida segura, uma vida em ti. Talvez nos seus momentos difíceis você não tenha sentido essa paz, porque as truculências, as tribulações, os problemas, as má notícias, as dificuldades, os medos, as angústias tenham tentado tomar conta da sua vida e do seu coração.
Talvez as notícias ruins tenham invadido a sua mente. Talvez os vizinhos, né? Os vizinhos, Deus abençoe os vizinhos. Talvez os afazeres desse mundo tenham tentado ocupar um lugar que Deus tinha ocupado no seu coração, mas nesse momento você se encontra em dificuldade. Creia que o Senhor é o seu lugar de descanso. O travesseiro às vezes pode parecer desconfortável, mas o Senhor é o seu lugar de descanso. Eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Eu durmo em qualquer lugar. Se me der um travesseiro duro, eu durmo. Se me der um travesseiro tranquilo, eu durmo. Eu tenho essa facilidade porque eu me canso durante o dia, então quando eu bato na cama, eu quero descansar. Mas tem dias que descansar é difícil. Porque, às vezes, no outro dia de manhã eu tenho um trabalho para executar, às vezes eu tenho uma reunião que é muito cedo, então eu não posso perder o horário, então eu pego meu celular e coloco 7 despertadores, 10 despertadores, às vezes eu coloco 2 despertadores, porque eu não posso perder a hora em hipótese alguma. Eu tenho que acordar no horário, porque eu não posso deixar de fazer tal coisa. Mas existem momentos em que eu preciso descansar, e quando eu preciso descansar, sabe o que eu faço? Quando eu não tenho compromisso, eu desmarco os despertadores. Eu coloco o celular no silencioso. E eu durmo e eu acordo a hora que o meu corpo falar que eu preciso acordar. Isso tem que acontecer na nossa vida espiritual também. Como filhos de Deus, nós precisamos saber que existem momentos em que nós precisamos trabalhar sim, nos esforçar ao máximo. Mas existem momentos que nós precisamos entender que é o Senhor que vai nos despertar, ou o Senhor que vai falar, pode continuar dormindo. Porque enquanto você dorme e confia em mim, coisas estão acontecendo ao seu favor. Nós somos filhos. Nós somos filhos de um Pai que cuida de nós. Guarde isso no seu coração. Essa é a nossa fé, essa é a certeza que nós temos no nosso coração. Que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Eu sou o pastor Bruno Guedes e ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. E eu quero te incentivar, se inscreva aqui nesse perfil, clique em seguir em algum lugar aí para você receber mais conteúdos como esse. Se você tem algum pedido de oração, essa é a sua oportunidade, deixa aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Eu espero muito que essas mensagens mais longas um pouco tenham alcançado o seu coração e tenham te incentivado a continuar caminhando e lendo a palavra de Deus. Se você pode, por favor, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E eu te faço um convite. Toda vez que você vê um conteúdo assim, curta, comenta, porque eu trato isso como um incentivo de continuar trazendo essa mensagem que tem alcançado muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê paz.